Olá, seja muito bem-vindo a essa edição do Poder e Negócios e hoje eu vou conversar com Aloísio Falcão, que é fundador do Money Report, uma referência quando o assunto é negócio. Não, Aloísio, um prazer. Bom, espero que seja quando é negócio, não quando é poder, né? Mas uma coisa liga a outra, afinal de contas a gente está falando a gente está numa cidade pujante, uma cidade que tem muito poder, não é mesmo? Sem dúvida, o poder econômico da região de Campinas é absolutamente incrível. E a gente, em São Paulo, precisa estar mais próximo desse poder econômico. É uma região que está ali entre 20%, 18%, 22% do PIB de São Paulo, e é um município que, se não me engano, está entre os 10 maiores do Brasil. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para cá. Bom, falando em negócios, em oportunidades, Campinas está muito aberta, não? Sem dúvida, e eu tenho a impressão que, além do polo tecnológico, polo educacional, a gente tem muitas oportunidades também no mercado de real estate. E esse é eu acho que a questão imobiliária, ela passa muito por esses municípios que estão crescendo no interior. Falando ainda mais nessa questão imobiliária, a gente observa muito Campinas tendo esse crescimento no setor imobiliário, inclusive tem algumas questões, até o prefeito Dário Saad comentou já a respeito de algumas coisas que precisam ser respeitadas em termos de preservação ambiental, mas são questões que você pode muito bem passar por elas e fazer o crescimento acontecer, não? Eu tenho a impressão que com bom senso tudo se resolve. E aquela época eu acho que se pensava no empresário como uma espécie de capitalista selvagem, esse tempo já está passando. O empresário de hoje ele é muito mais consciente, ele entende as questões ambientais e eu acho que consegue compatibilizar o interesse econômico com a preservação do meio ambiente. E quando vocês conversam com pessoas, empresários propriamente dito, o que eles falam a respeito de Campinas em termos de uma possibilidade de investimento? Olha, é uma grande possibilidade porque é um nó de logística incrível. Então, tem muitas oportunidades, especialmente nessa área, galpões, armazenamento, o hub de transportes é um ponto importante. A área industrial também é bastante falada, mas eu acho que tem uma questão que é mais importante, está acima de todas, que é justamente da tecnologia. Hoje não se precisa necessariamente de grandes investimentos para entrar nessa área e as startups têm mostrado que você consegue ter uma abordagem interessante em mercados novos sem precisar de investimentos gigantescos. Isso jamais poderia ser pensado lá atrás, né, em função do avanço tecnológico que a gente tem presenciado nos últimos anos em Campinas com esse polo tecnológico, com grandes tecnologias que estão presentes aqui, universidades também, né, que desenvolvem essas coisas. Eu acho que tem dois pontos interessantes e que a gente tem mentes muito criativas da região que podem ir nessa direção. O primeiro ponto é um avanço tecnológico, ele sempre parte de um problema a ser resolvido. E geralmente é um problema que existe e ninguém percebeu que ele existe. O segundo ponto é de pessoas que precisam quebrar os paradigmas, pensar de uma maneira diferente. E é uma região que tem lideranças incríveis nessa área. Pessoas que podem justamente enxergar aquilo que ninguém está enxergando e prover uma solução diferente. Ó, Luiz, me conta, na sua opinião, quais são os principais desafios para se investir aqui em Campinas? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o empresário ele é muito consumido pelo seu dia a dia e acaba não enxergando oportunidades que estão muito próximas, como, por exemplo, São Paulo de Campinas. Então, o primeiro ponto é tentar romper esse moto contínuo que tira a atenção das pessoas. Mas, além disso, eu tenho a impressão que nós temos que trabalhar um pouco mais o marketing da região para a cidade de São Paulo, para trazer investidores não só paulistas, como também de todo mundo. Aqui é um celeiro de negócios. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Faz parte daquele cenário de cidades inteligentes, tem o transporte, o trem intercidade também que está chegando e com certeza isso tudo agrega muito valor para o negócio em Campinas. Sem dúvida, e a gente tem que pensar que a região está no centro de outros municípios que também
são muito interessantes do ponto de vista econômico. A gente não pode, quando a gente pensa em Campinas, não é somente um município, mas sim a região que está em torno. Essa região, que é o que o governo do estado chama de região administrativa, isso é que precisa saltar aos olhos do investidor. E não é difícil fazer com que isso aconteça tendo uma cidade com 1.200.000 habitantes, como Campinas, e toda a região no entorno que também é muito pujante, porque está em sintonia com Campinas. E a gente tem que lembrar também o seguinte, cidades desse tamanho, elas servem como laboratório de novos produtos. E isso é algo que precisa ser constantemente lembrado às grandes fábricas, principalmente quem trabalha muito com o grande público, com produtos massificados. Essa é uma questão, os laboratórios, né? As cidades que são laboratórios, porque o que funciona aqui certamente funciona em qualquer outro lugar, não é? Ah, com certeza, porque a gente tem um tamanho, não é pequeno, não é grande, mas tem uma grande concentração de classe média. Isso faz com que Campinas seja esse laboratório perfeito. Você consegue medir, você tem métricas aqui que não são obtidas em outros lugares. Quais outras assim se comparam com Campinas? Talvez Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, acho que fora de São Paulo, talvez Curitiba, são cidades que têm essa pujança econômica, mas ao mesmo tempo tem essa composição interessante de tecnologia, classe média, mentes brilhantes, cidades que têm educação como base. E a educação faz todo sentido porque começa, e a gente tem observado uma crescente nas unidades escolares que ensinam os estudantes a já pensarem como empreendedores. Isso faz uma diferença. Total, total. Quando você tem o espírito empreendedor, isso muda tudo. Porque o espírito empreendedor, ele primeiro, ele traz uma inquietação. A pessoa ela não se conforma com o seu estado atual. E isso não tem a ver com ambição financeira. Isso tem a ver com deixar um legado, ter conquistas, melhorar sempre e continuamente. Esse é que eu acho que é o ponto importante da discussão ideológica de hoje. As pessoas acham, muitas vezes, que uma ambição de um empresário é simplesmente ganhar dinheiro. Isso não é verdade. Tem um propósito por trás. O dinheiro é importante, mas o propósito é mais importante que tudo. E ter esse propósito de transformar vidas acaba sendo o foco, não? Chega uma hora que, quando você analisa, por exemplo, a vida dos bilionários brasileiros, eles podem consumir aquela fortuna até um determinado ponto. Eles não vão comprar 5 barcos, 10 jatinhos. Vai chegar uma hora que eles vão parar de consumir. E daí, qual que é a preocupação que passa a existir para eles? É justamente deixar um legado, é melhorar a vida das pessoas, é fazer com que os seus netos falem deles com admiração. Esse é o ponto importante que a gente precisa sempre lembrar e insistir. O dinheiro não é tudo na vida de quem é muito rico. E é por isso que já desde o início, tendo já a criança, o adolescente, já tendo esse contato com o empreendedorismo, identificando maneiras mesmo que ele pode contribuir para a sociedade, já é meio caminho andado lá para frente, não? Sem dúvida, porque se a gente também imaginar como é que vai ser o futuro daqui para frente, nós vamos ver que o emprego ele vai diminuir e as iniciativas empresariais de empreendedorismo elas vão crescer. Então, se você tem uma criança preparada a pensar nisso desde cedo, mal comparando aqui nem nos Estados Unidos, quando você vê aquelas criancinhas vendendo limonada na frente de casa. Já existe um espírito empreendedor desde cedo. Warren Buffett, por exemplo, ele ganhava $173 por mês entregando jornais antes dos 10 anos de idade. Isso, acho que de alguma maneira, moldou a cabeça dele para que ele fosse um dos homens mais ricos do mundo. Olha, Aloysio, eu quero saber outra coisa. A questão dos incentivos, porque a questão de um município receber investimento, quando ele oferece incentivo, isso agrada principalmente o empresário que está ali galgando para conquistar seus objetivos. Isso é muito importante. E ter esse diálogo entre poder público e empresários, isso faz toda a diferença também. Eu tenho certeza que faz, e nesse ponto até eu gostaria de ressaltar o seguinte, um dos motivadores da reforma tributária é justamente uma ideia que para mim é errônea, de dizer que vamos acabar com
com essa disputa fiscal? Eu, para mim, penso o contrário. Eu acho que os municípios e os estados têm que entrar na guerra fiscal mesmo. Qual que é a ferramenta? É abaixar o imposto? Eu acho ótimo. Vamos criar riqueza, então. Para que você vai equalizar tudo e tirar essa competitividade dos estados e municípios? Eu sou totalmente contra. Eu acho que cada município tem que ter o direito de legislar sobre quanto imposto vai pagar ou não. Até porque se fala muito na questão do fim da guerra fiscal, mas e o que a reforma tributária como que os empresários, que você se relaciona muito bem, eles estão vendo a reforma tributária da maneira como ela está? Olha, do ponto de vista de serviços, né, quem atua na área de serviços está extremamente preocupado, porque acha que vai haver um crescimento enorme dos tributos. Essa questão que todos falam de você vai poder compensar o aumento, eu sinceramente não consigo enxergar como é que isso pode ser feito. Do tipo, eu vou aumentar o teu preço, mas em compensação vou te dar um crédito para você abater depois. Eu acho que no mundo real as coisas não funcionam assim. Acho que vai ser um período complicado de transição, mas ao mesmo tempo eu não sei se vai passar tão fácil no Congresso como foi até agora. A gente tem agora o momento da regulamentação e aqui que a coisa fica complicada. Então eu não sei se de repente essa lei ela consegue ser resolvida, essas leis aliás, né, conseguem ser resolvidas no segundo semestre e entrar em vigor no ano que vem. Vamos ver. Eu sinceramente ainda estou um pouco cético. E os empresários estão otimistas com isso? Porque eu acredito que, como na sua visão, eles também estão preocupados com a questão dos serviços, um grande impacto, um forte impacto. A questão de você ter o retorno, principalmente nos insumos. O industrial ainda tem insumo para você conseguir de volta, mas o serviço vai deduzir do quê? Da folha da impressora, do quê, né? Então isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que o principal problema que a gente vê hoje é um certo desânimo por uma parte bastante significativa dos empresários. Vamos comparar com o primeiro trimestre. O primeiro trimestre começou muito bem, as pessoas estavam otimistas. Quando você vê o próprio PIB que foi divulgado, um PIB bom, mas depois de abril houve um certo desânimo que se percebeu que havia uma incapacidade fiscal do governo de manter as contas em ordem. Então isso tudo criou, acho que, um desânimo que a gente está vendo agora. Uma economia que anda de lado, ela não está nem mal nem ruim, e isso é algo preocupante. Um grau cadente de investimentos na área produtiva, então tudo isso preocupa o cenário. Mas nós somos brasileiros e somos otimistas por excelência, né? Não pode ficar ali parado, quem fica parado é poste e a gente tem que ir para frente. Com certeza. Luiz, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, a gente vai para um rápido intervalo. Você fica aí que Poder e Negócios volta já. De volta com Poder e Negócios. Luiz, se a gente perder mais tempo, eu quero saber, é de fato a cidade de Campinas uma boa oportunidade para os empresários cada vez mais chegarem por aqui, se instalarem e obterem bons resultados, não é? Olha, eu conversei outro dia com um banqueiro e ele me falou uma história muito interessante. Ele disse o seguinte: as pessoas vivem vêm até mim para mostrar grandes empresas e dizer, olha, aqui tem uma grande oportunidade. E ele me disse o seguinte: não é uma oportunidade, porque está todo mundo em cima dessas grandes empresas. E daí ele disse, o que eu quero são as empresas médias que estão em Campinas, porque você tem um interesse que é muito bom, regional, mas os grandes players ainda não olharam para esses clientes. Então, eu acho que se esse banqueiro falar isso é porque ele deve ter razão. Com certeza. Muito obrigado, viu, Luiz, pela participação aqui no Poder e Negócios. Com certeza esclarece bastante, porque muitas vezes as pessoas ficam reféns dos pensamentos limitantes e não enxergam as possibilidades enormes que estão às portas. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no Poder e Negócios. E a gente fica por aqui, você pode rever essa entrevista em nosso canal no YouTube. Muito obrigado, eu desejo a você uma excelente e abençoada semana.